Olá, você que acompanha o site Notícias Agrícolas. Estamos aqui com as nossas entrevistas especiais de final de ano. Esse que é um momento para a gente rever, né, o que aconteceu ao longo do ano em cada uma das nossas principais culturas produzidas aqui no Brasil e fazer realmente um balanço de como foi o ano e trazer as primeiras perspectivas para 2025. 2024, agora falando sobre cacau. Foi um ano para ficar para a história, a gente atingiu, né, níveis de preços históricos, mas além disso, o que a gente pode trazer, né, de informações sobre o ano de 2024 para cacau, o que a gente pode aprender com esse ano e o que a gente vai ter para o ano que vem. Para falar sobre isso, eu estou aqui com a Ana Paula Lozzi, lá da AIPC. Ana Paula, seja bem-vinda ao Notícias Agrícolas. Tudo bom, Erickson? Obrigada por mais essa oportunidade. Vai ser muito legal a gente poder fazer essa retrospectiva de 2024 e tentar desenhar um cenário para 2025. Bom, Ana Paula, acho que a primeira coisa que a gente pode dizer é que 2024 fica para a história do cacau pela valorização que ele teve, né? O que a gente viu ao longo de 2024 que o cacau, que o setor pode aprender, né? O setor do cacau não está tão acostumado com esse tipo de movimentação, mas no fim do ano, o que fica de aprendizado com relação a essa questão para o setor? Realmente, esse ano foi um ano bem atípico. Se a gente olhar, né, para as últimas décadas da cacauicultura, não só brasileira, mas mundial, a gente teve picos históricos nos preços do cacau. Em abril de 2024, ele bateu os US$ 12.000 a tonelada, mas a gente percebe que ainda é um cenário de incertezas, né? A gente teve aqui agora, nessas últimas semanas, um novo, digamos, rally de preço, né? Novos aumentos, talvez não tão esperados novamente, ainda que existam algumas boas notícias surgindo. O que eu acho que é o grande aprendizado é que esse mercado é um mercado que é volátil e vai continuar sendo volátil nos próximos anos, que ele depende muito ainda de poucos países produtores, né, com uma concentração de produção muito grande ainda numa única região. Então, que talvez a gente precise, para deixar esse mercado um pouco mais estável, precise que essa produção alcance outros países num volume significativo, para que a gente possa ter um pouco mais de previsibilidade e equilíbrio, porque o grande problema neste ano em particular não foi só o aumento do preço, mas foi um pouco dessa instabilidade, né? Então, muitas vezes o preço começava caindo, quando era no meio do dia ele já tinha subido de novo e as notícias eram contraditórias. Então, hoje você escuta notícias dizendo: ah, não, mas a safra no oeste da África está se recuperando. E aí, 2 horas depois, aparece uma outra notícia dizendo: ah, mas teve redução nos recebimentos, nos embarques. Então, a gente vive ainda um momento de muita incerteza e ainda de muita dependência de uma única região. Então, eu acho que o aprendizado é esse: vamos investir em cacau e diversificar. E isso está acontecendo no Brasil, né? Essa diversificação. É um cacau que continua forte nas áreas tradicionais, Bahia e Pará, especialmente, mas que tem despertado interesse dessas novas áreas, né? De uma cacauicultura diferente e que, de uma forma ou de outra, também vai impactar positivamente nas áreas tradicionais. Esse é um ponto extremamente importante para a gente debater, porque o cacau ele foi esse centro de discussão, algumas vezes diretamente, outras vezes nem tão direto assim, sobre segurança alimentar, sobre essa segurança de produção, né? Essa questão de você saber ter essa previsão do quanto vai produzir cacau está inteiramente ligado a também uma outra questão que a gente debateu muito ao longo desse ano, que é a sustentabilidade, ou seja, segurança alimentar, sustentabilidade caminhando lado a lado. E aí temos o Brasil aí como um grande player, retomando posição nessa questão diante desse cenário tão conturbado. O que tem acontecido no Brasil que chama e que destaca o país
dentro desses dois pontos, né? A segurança alimentar e a sustentabilidade. Legal. Vamos começar pela sustentabilidade. Eu acho que a cacauicultura brasileira, nas áreas tradicionais e também nas áreas não tradicionais, ela tem características muito interessantes, no que a gente diz de sustentabilidade. E quando a gente fala em sustentabilidade, a gente está falando na sustentabilidade em todos os tripés, né? O social, o ambiental e o econômico. Quando a gente pensa na cacauicultura nas áreas tradicionais, a gente está falando ali especialmente da região onde a gente tem a Mata Atlântica, Bahia, Espírito Santo, e a região que tem a floresta amazônica, Pará e Rondônia. É, Quando a gente olha para Pará e Rondônia, o cacau ele é nativo da área amazônica, né, da região amazônica, da floresta amazônica. E, portanto, em muitas oportunidades, o cacau, ao ser plantado nessa região, ele está reflorestando. E ele refloresta, ou seja, ele recupera, ele conserva, ele preserva o ecossistema e ainda oportuniza aquele produtor a ter renda, né? Então uma conservação, uma preservação com renda para esse produtor. Além disso, a gente tem na Mata Atlântica o que a gente chama de sistema Cabruca, né? E o que é o sistema Cabruca para quem ainda não conhece? O Cabruca é você cultivar o cacau em parceria com a Mata Atlântica. Então é um tipo de sistema agroflorestal também, mas conservando a Mata Atlântica dessa região. E a gente escuta de muitos produtores, de muitas pessoas da região ali da Bahia e do Espírito Santo, que somente aonde tem cacau é que a gente teve a oportunidade de manter a Mata Atlântica de pé. Né? Por quê? Porque, mais uma vez, é uma conservação produtiva. Né? Ela gera renda para aqueles produtores, ela incentiva o produtor a manter a sua floresta, a sua mata em pé. Quando a gente olha para as áreas não tradicionais, que em geral são áreas de cerrado, do agreste, áreas que muitas vezes têm um volume grande de pastagens degradadas e que precisam ser recuperados, o cacau entra com essa possibilidade de recuperação dessas áreas. E mais uma vez, recuperando e produzindo. Recuperando, conservando o ecossistema, recuperando esse ecossistema e gerando renda para esses produtores. Então, a cacauicultura brasileira ela tem um potencial gigantesco quando ela atingir a autossuficiência, de atender os mercados mais exigentes do mundo. E a gente tem falado muito que a gente não precisa se preparar para o mercado A ou B, porque a gente já está pronto para esses mercados exigentes. O que a gente precisa é ter ferramenta para provar tudo isso, usar de bons dados, poder ter todo tipo de ferramental que comprove para esses mercados que a cacauicultura brasileira ela não desmata, muito pelo contrário, ela preserva, ela conserva, ela recupera, ela gera renda para esses produtores, ou seja, ela melhora a vida desses produtores, das famílias envolvidas nessa produção, e ela ainda desenvolve normalmente ali a região onde ela está sendo produzida. Então, quando a gente pensa em sustentabilidade de cacau no Brasil, é uma combinação perfeita. Quando a gente fala em segurança alimentar, isso também é muito interessante, porque o cacau hoje, ainda que boa parte do que é produzido com cacau seja para a indústria moageira, produzir os derivados que vão para a indústria alimentícia, o cacau é uma fruta. Então, ele pode ser introduzido na vida do cidadão brasileiro, né? Da gente estar trabalhando isso de diferentes formas, de diferentes consumos. Né? A gente pode estar trabalhando o cacau, a polpa do cacau, o nibs de cacau, a gente pode trabalhar com outros subprodutos do cacau para melhorar a renda desse produtor, para que ele tenha mais acesso também a outros tipos de alimentos. O cacau produzido em sistema agroflorestal é uma forma da gente também incentivar a produção de outros alimentos. Então, tanto sustentabilidade como segurança alimentar combinam muito com o cacau e o cacau tem muito a entregar, tanto para o Brasil como no mundo, quando a gente pensa nesses dois critérios. E esses critérios estão também inteiramente relacionados, afinal de contas, né, essa segurança alimentar ao longo desse ano para o cacau
teve ligado a essa questão da África. Né? A África teve muitos problemas devido à falta de previsão da entrega desse cacau por causa de doença, por causa de questões sociais da África. Agora vamos entender, né, como que esse papel da África, limitando ali os envios, os embarques, o quanto isso afetou aqui no Brasil, e aí aqui a gente já começa a trazer a visão das indústrias, né, que você representa. Como que as indústrias tiveram que lidar com essa situação ao longo desse ano. A crise na África, ela traz um impacto não só para o Brasil, como para o mundo. E um dos principais impactos é a questão do preço, né? A gente tem essa oscilação de preço constante nos últimos meses, e isso impacta o custo de produção, o custo do produto final, ela impacta a forma como a indústria vai fazer investimento, mas o que é importante ficar claro é que isso faz parte do mercado, né? Então, a gente precisa entender que mercados de commodities como o cacau, elas têm essas oscilações de preço em momentos especialmente de baixa de oferta, que é o que acontece hoje com o cacau. A gente tem uma oferta abaixo da demanda e uma perspectiva de produção que não traz uma mudança muito drástica nesse cenário. Então, a gente continua tendo um consumo dos chocolates, dos biscoitos, né, desses produtos que são originários do cacau em alta, né, as quedas que a gente tem visto nos mercados moageiros, a grande parte se deve à falta de produto, muito mais à falta de produto do que realmente uma crise na demanda, e a gente não consegue perceber uma melhora na oferta drástica ao ponto de trazer um equilíbrio. E isso traz essa constância, inconstância, na verdade, no preço. Aqui no Brasil, além do preço, o que impacta é a gente ter produtos suficientes para moer. Então, neste ano, a gente teve, quando a gente pensa especialmente em cacau nacional, a gente teve um problema relacionado à qualidade do produto, como a gente está com pouco cacau no mercado e o preço está alto, acaba que muitas vezes a gente recebe um produto que foi colhido antes da hora, que não teve a fermentação adequada, a gente recebe um produto com maior grau de sujicidade, a gente teve problemas em fábricas por conta dessa questão da qualidade da oferta desse cacau, então cacau vindo com pedra, vindo com sementes de outras culturas, e isso é ruim, né? Isso não é positivo para a cadeia. Mas a gente entende também como um processo, né? Um processo da gente educar essa cadeia para entender que em momentos de alta a gente tem que continuar valorizando a qualidade do produto para que nenhum elo da cadeia fique impactado negativamente, né? Então, eu acredito que nos próximos anos a gente ainda tem alguns anos aí de oscilação de preço, alguns anos a mais de talvez de uma oferta de amêndoa ainda menor do que a demanda, mas a gente tem visto muito investimento no Brasil, muito, muito. Então, a gente acredita que vai acontecer uma mudança de paradigma na cacauicultura nacional, onde a gente vai deixar de depender da importação de amêndoas e conseguir trabalhar no nosso mercado, se não com a totalidade, né, da nossa capacidade instalada produzida aqui no Brasil, mas pelo menos uma parte importante e considerável sendo produzida no Brasil. E acreditamos muito que a meta para 2030 tem um potencial muito grande de ser alcançado, da gente se tornar não só autossuficiente em 2030, como com potencial de exportação. Então, eu acho que são momentos como esse que mostram quem realmente quer transformar a cadeia, né? Ao invés da gente reclamar do preço, a gente tem que continuar incentivando e encontrando os caminhos para que os produtores possam crescer e junto com eles a indústria vai crescer, a indústria moageira, a indústria chocolateira, e quem tem a ganhar com isso é o consumidor.
né? Porque ele vai ter um produto de melhor qualidade, ele vai ter um produto com um custo mais acessível, mais justo. Então, é por isso que a gente tem trabalhado muito em parceria com todos os elos da cadeia. Sim, esse é um passo muito importante, né? Os produtores, a cadeia, né? Entender que esses movimentos fazem parte da história e a gente sempre relembra, né? Nas nossas conversas sobre cacau, seja aqui, seja no nosso podcast do Grão à Barra, o quanto essa história é parecida com a história do café, né? O café passou pelo mesmo processo. Aliás, esse ano também passou por um processo de grandes preços, né? Um aumento de preços. Mas a cafeicultura aprendeu a lidar com essas situações adversas e a cacauicultura vai seguir esse mesmo caminho. Então, para a gente entender como é que foi o ano, né, para a safra, você já deu algumas indicações, né, de que a safra, ah, principalmente na parte da qualidade, né, não foi o esperado. Mas agora, nesse segundo semestre em diante, a gente começa a olhar, principalmente agora no final do ano, as chuvas chegaram, a gente está na nossa safra principal de cacau. Nesse segundo semestre, qual análise a gente pode fazer? E olhando para esse clima atual, o que a gente pode esperar para os primeiros dias de janeiro? Então, esses 3 primeiros trimestres, né, os 9 primeiros meses do ano, foram meses muito difíceis em termos de volume, inclusive, né? A gente teve uma queda aí de mais de 27% no recebimento de cacau. Nos três primeiros trimestres do ano passado, a gente recebeu quase 170 mil toneladas, e nesse ano foram um pouco mais de 120 mil toneladas. Então, é uma queda muito grande, muito considerável. Então, a primeira coisa que a gente sabe é que vai ter um aumento de importação entre o final desse ano e início do ano que vem. Porque senão as fábricas elas vão acabar parando num período que é muito importante, que é o período da Páscoa, né? Pré-Páscoa. Esses próximos 3 meses, né, o que está encerrando agora, né, até o final de dezembro, a gente espera que tenha um número um pouco melhor do que os 3 meses anteriores, mas que não vai ser suficiente para deixar a safra de 2025 realmente adequada, né, de 2024. Para 2025, a gente tem uma perspectiva um pouco mais positiva, né? A gente acredita que a questão climática vai ser mais positiva do que foi esse ano. Esse ano a gente teve momentos de muita seca, de muita falta de água, muito calor. O mesmo parece estar acontecendo na África, então isso também melhora. Mas isso não significa que o déficit vai reduzir a ponto de trazer uma maior tranquilidade para a cadeia, né? Então, é muito provável que nesse próximo ano a gente ainda veja um pouco desse mesmo fluxo de preço, né? De sobe e desce de um dia para o outro, de notícias que tranquilizam o mercado, e aí, na sequência, notícias que deixam o mercado um pouco mais tenso. Então, há ainda uma tensão e um pouco de incerteza, né? Os problemas na África, eles são estruturais. Então, quando a gente olha para a África, a gente tem problemas que são estruturais e que a gente precisa entender que leva tempo para mudar. E o mesmo acontece aqui no Brasil, né? A gente está investindo, a gente tem todo um investimento para mudar o volume que a gente produz, mas isso leva tempo, né? A planta de cacau, ela leva 3 a 5 anos para começar a produzir e até 10 para ser realmente muito produtiva. Muito bem. Então, temos aí as primeiras perspectivas para 2025, esse momento de atenção, né? Você que produz cacau, fique atento a esses movimentos de mercado para você entender as melhores maneiras de se posicionar, né, com a sua produção e para ter realmente essa participação ativa de recuperação brasileira, né, tanto aqui dentro do país quanto, né, nos mercados lá fora. Bom, e para a gente já ir finalizando, 2025, a gente tem outros pontos de atenção antes da nossa mensagem final, né, de final do ano.
Os pontos de atenção para 2025, uma delas não poderia deixar de ser a lei EUDR. O que a gente pode trazer, né, sobre isso? E a outra questão, né, isso a IPC está sempre muito ligada, 2025 marca ali, né, os 5 anos, né, a reta final para o programa 2030. O que a gente pode também dizer esse segundo ponto? EUDR e programa 2030 para o cacau. Legal, eu acho que a UDR ela é muito importante é, como um marco de exigências de mercado. Como eu disse, né? Eu acho que a cacauicultura ela tem nacional, ela tem tudo para atender esses mercados exigentes. Então a gente tem trabalhado tanto no segmento mogeiro, mas também nos demais segmentos, formas de comprovar. Eu acho que o principal agora é como comprovar que a cacauicultura nacional ela não desmata, porque aí a gente precisa encontrar as melhores ferramentas, as ferramentas que esses mercados vão aceitar, né? Então tá muito mais ligado a gente ter essas ferramentas adequadas do que a gente ter que fazer mudanças estruturais na cadeia. A gente, obviamente, tem aqui no Brasil o que a gente tem, assim, o gargalo, né, que seria a rastreabilidade para comprovar, é porque a gente tem muitos produtores pulverizados no Brasil, e isso dificulta uma rastreabilidade, mas toda a cadeia tem discutido esse tema para encontrar soluções mais adequadas. Então, a IPC vai provavelmente ainda no primeiro semestre de 2025 lançar uma cartilha técnica de rastreabilidade, onde a gente trará, né, o que a gente entende para o rastreabilidade, quais são as formas adequadas de comprovar essa rastreabilidade. E para o segundo semestre, a gente pretende ampliar essa discussão com os nossos parceiros para entender se a gente vai conseguir ter uma ferramenta única ou se são várias ferramentas, mas como é que todas essas ferramentas entregam a informação da forma mais adequada. Mas a gente tem que lembrar que a IUDR é uma das leis, né? A gente tem esse tipo de discussão em diferentes mercados. Então, aquele produtor, aquela indústria que quiser realmente acessar esses mercados internacionais, que são mercados exigentes, mas também o nosso consumidor, que está cada vez mais exigente, ele vai ter que se preocupar, né, em garantir que a sua produção está livre de desmatamento, em garantir que sua produção está livre de qualquer tipo de trabalho que não seja o adequado, que não siga as regras da legislação brasileira. Então, eu acho que esse é o principal ponto quando a gente pensa em odiar. E eu falei tanto de odiar que eu esqueci o outro. Uns É, pontos para 2030. então, o que acontece? Nos últimos anos, a gente tem visto muito investimento nas áreas tradicionais para a melhoria das produtividades. Então, um melhor trato cultural, projetos que atendem agricultores familiares, projetos que atendem pequenos e médios produtores. E a gente está vendo um investimento muito grande nas novas áreas. 2030, né, vão ser daqui 5 anos. Boa parte dessas áreas não tradicionais, que já tem aí 3, 4 anos que começaram a ser implementadas, já estarão no que a gente chama de ápice de produção. Muitas outras estarão ali chegando no seu quinto, sexto ano, também num momento importante de produção, quando começam a realmente se tornar produtivas. E essas áreas tradicionais estarão vendo o reflexo ainda mais forte dessas melhorias que foram implementadas nesses últimos anos. Então, eu acredito muito, a gente tem essa meta de 400 mil toneladas em 2030, mas eu acredito muito que a gente tem um potencial de surpreender em 2030, né? E sair desse patamar de 400 mil toneladas e quem sabe chegar a 600, 700 ou até 800 mil toneladas. E tá ali brigando entre o segundo e o terceiro lugar em termos de produção. Mas o mais importante é que tudo isso será fruto de um trabalho coletivo dos diversos elos da cadeia, né? Porque nada está sendo feito sozinho, tudo está sendo dialogado.
com os governos locais, com o governo federal, com as entidades representativas da indústria, com as entidades representativas do produtor, buscando fortalecer no produtor a ideia do cooperativismo, né? Porque para o produtor conseguir acessar esses mercados, vai ser muito mais fácil se ele estiver organizado em cooperativa. Né, para que ele possa levar o seu produto direto para a indústria, é muito melhor que ele esteja organizado em cooperativa. Então, eu acredito que 2030 vai ser um cenário completamente diferente, né? Uma cacauicultura ainda mais moderna, que vai contar cada vez mais com mecanização, porque a gente sabe que mão de obra no campo ela é escassa, então a gente vai ter que sim trazer mecanização para essas propriedades cacaueiras, sejam nas áreas tradicionais ou nas áreas não tradicionais. Mas esse investimento está sendo feito agora. Semana que vem eu vou para Ilhéus para a cerimônia de premiação do desafio de mecanização, né? É uma máquina de quebra. Essa é uma das iniciativas que são super importantes, né? Ano que vem a gente terá aqui no Brasil alguns eventos importantes sobre cacau e cultura. A semana passada eu estava na premiação do concurso de qualidade do cacau, onde a gente viu amostras que ainda não ganharam, mas foram encaminhadas de estados que a gente nunca imaginou, Alagoas, Pernambuco, Ceará. Então, assim, tudo que vai. 2030 é o resultado de tudo isso que a gente está fazendo agora. Né? O que a gente não pode é desistir. Né? Às vezes fica parecendo, nossa, mas esse ano a gente investiu tanto e a safra não vai chegar a 200 mil toneladas, não está dando certo. Nada é para agora, né? Tudo é para o futuro. Então a gente tem que ter a paciência e a persistência e a coragem de não desistir e continuar batalhando, porque a gente já passa por momentos melhores e a tendência é que melhore ainda mais. Muito bem, pessoal, e vocês estão ouvindo, né, essa mensagem, né, de uma associação que esse ano fez 20 anos de história, já passou por muita água, né, esse ano também foi complicado, 2025 teremos desafios, mas 20 anos, né, muita água passou por baixo dessa ponte, então fica aí essas mensagens de uma associação que conhece o setor e que tem uma participação muito ativa para essa mudança acontecer e chegar a 2030 aí e termos aí essa produção e essa união da cadeia como um todo. Então, Ana Paula, deixo aqui um espaço para sua mensagem, trazendo, né, essas perspectivas de fim de ano, deixar essa mensagem da EPC para quem está nos acompanhando aqui durante as nossas entrevistas especiais de fim de ano. Bom, eu desejo, acho que o mais importante agora é um excelente final de ano, que todos possam descansar, né? A gente trabalhou muito esse ano, eu sei que todos trabalharam muito pela cadeia esse ano. Foi um ano desafiador, né? Foi um ano que o produtor pôde investir na propriedade dele, mas que às vezes teve que fazer escolhas difíceis porque não tinha produto naquele momento. Então, que ele possa ter aprendido muito sobre a importância de investir e de continuar persistindo na sua propriedade. Eu desejo que todos os nossos parceiros também tenham um final de ano muito positivo e que a gente volte em 2025 com ainda mais garra, ainda mais vontade de fazer essa transformação. Como eu disse, ano que vem a gente vai ter um evento internacional de cacau aqui no Brasil, onde diferentes atores do mundo estarão em São Paulo discutindo a cacauicultura mundial, mas também tendo a oportunidade de conhecer um pouco mais da cacauicultura brasileira. Então, que a gente possa mostrar para eles todo o nosso potencial, toda a nossa capacidade e, principalmente, uma coisa que eu sei que não é em qualquer cadeia e não é em qualquer país que isso é possível. Essa união entre produtores, indústria, terceiro setor, governo. Porque só essa nossa união é que vai fazer de um 2025 ainda melhor do que 2024, com desafios. Porque sem desafios a gente também não tem trabalho, né? Então, com muitos desafios, mas desafios que a gente tenha força e coragem para superar, que a gente tome as melhores decisões e que a gente possa também se divertir, porque eu particularmente trabalho me divertindo.
Então, que 2025 seja muito próximo para todos nós, que para vocês do Notícia Agrícola, que vocês continuem conosco nessa jornada de levar informação sobre cacau, de mostrar que a cacauicultura brasileira está se transformando, está se modernizando e que a gente continue juntos, não só em prol do cacau, mas em prol do Brasil em 2025. Muito obrigada e um ótimo final de ano para todos. Eu agradeço também, Ana Paula. Boas festas de fim de ano, 2025, continuaremos juntos. Conte com a gente sempre. Muito Tchau, tchau, bem, gente. Obrigada. obrigado. E você que acompanhou essa entrevista, né, se lembra, a gente está nesses especiais de fim de ano, trazendo as perspectivas, né, dos principais setores da agricultura, os principais setores que a gente traz aqui dentro do site Notícias Agrícolas. Para não perder nenhuma dessas entrevistas, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o seu like, assim você recebe as notificações sempre que um conteúdo novo for ao ar. No caso do cacau que a gente conversou aqui, tivemos um ano complicado. Preços nunca antes vistos, né, nesse setor, muita volatilidade, né, principalmente por causa da dependência que a cacauicultura tem lá da África, e a África esse ano passou por problemas com doenças, problemas sociais, problemas estruturais, como a Ana Paula Lozzi disse ao longo da entrevista, né, muita informação vinda da África, muita informação desencontrada, deixando o setor, né, estressado, né, subindo e descendo ao longo do tempo, mas os preços nunca vistos, né, e trazendo aí uma perspectiva nova para o setor, né, de saber se posicionar diante de um mercado internacional tão instável. Aqui no Brasil, a gente também traz essas primeiras perspectivas, né, para a safra do ano que vem, uma safra que terá desafios, mas que também tem pontos positivos, afinal de contas a gente já começa a olhar nessa reta, a gente tem uma reta final para 2030 e a gente já começa a olhar, ter esse olhar para o futuro e um futuro em que a cacauicultura brasileira retomará posições e conseguirá ser aquele pungente, naquela produção pungente e muito bem posicionada diante de seus parceiros internacionais. Muito bem, amigos, notícias agrícolas, informação agro-relevante e conectada. Vou ficando por aqui. Até uma próxima. Um abraço.